Glória a Deus, estamos na casa do Senhor, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o culto desta manhã com muita alegria no nosso coração. Só queria deixar aqui uma palavra para os irmãos que todo último domingo do mês, pela manhã, são os adolescentes que dirigem o culto, tá bom? Então a gente está aqui informando os irmãos que, na sequência aqui do nosso culto, os adolescentes estarão aqui orando, lendo um versículo bíblico, dando os avisos. Nós temos adolescentes hoje lá na recepção, sem contar que nós temos também ali na multimídia. Então nós temos vários adolescentes hoje, trabalhando na casa do Senhor. E isso alegra o meu coração, porque eu estava me lembrando essa semana de que Samuel, ele já estava na casa do Senhor servindo, Os irmãos conhecem, toda a história, os irmãos que sabem do conteúdo bíblico, sabem que Samuel, ele já trabalhava na casa do Senhor pequenininho, não é isso, irmãos? Estão comigo, amém? Então, a gente entende que mesmo, já adolescentes, eles podem estar servindo na casa de Deus. E nós temos dado esta oportunidade para eles, tá bom? É claro que eu também preciso reforçar aqui a nossa palavra, até para deixar eles mais tranquilizados. Se porventura houver algum erro, alguma coisa assim, então que a gente releve, tá bom? Porque estar aqui à frente não é fácil, Se eu pedisse para qualquer um agora, talvez, não, pastor, eu não quero ir aí à frente, A gente sabe que é bem difícil estar aqui à frente, falando em público, mas nós acreditamos que Deus, Ele capacita, todas as idades, e nós, então, com muita alegria, temos dado essa oportunidade para os adolescentes, nossa igreja, reforçando também que eles têm feito os trabalhos durante a semana, as células, o encontro deles, tá bom? Então a minha palavra para a igreja é que você ore, tá bom? Pelos adolescentes, e claro, é só uma referência, mas isso se estende a todas as faixas etárias. Daqui a pouco nós vamos chamar as crianças para orar. Nós temos esse costume, ore pelos jovens, tá bom? Então a minha palavra é para que você incentive e ore, tá bom? Pelas faixas etárias da nossa igreja. Ore na sua casa, ore aqui, enquanto eles estiverem dirigindo o culto, que o culto é para o Senhor, e isso tem que fazer com muita seriedade, porque nós estamos aqui para adorar e servir ao nosso Deus. Então esteja em oração, tá bom? Eu tenho ensinado para a igreja que a crítica, ela não nos levará a nada. Então, se você, de repente, que é mais experiente, vê alguma coisa, diferente, então, não critique, mas, pelo contrário, ore para que eles sejam abençoados e dirigidos pelo Senhor. Posso contar com a igreja? Amém? Amém, glória a Deus. Então, Hannah, vou chamar a Hannah aqui, vai dar a abertura, uma palavra, e que Deus abençoe. Graças a paz da igreja. Primeiramente, bom dia. Eu quero ler a palavra de Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ser corajoso na Bíblia é algo que, para mim, particularmente, é uma frase muito importante, assim. E ser corajoso não é não ter medo de nada, é você aprender com aquilo. Você vai ter medo? Sim, mas Deus vai estar lá para te amparar. Então, eu peço a Deus que nos dê coragem para enfrentar os dias de hoje. E é isso. E eu vou orar também pela igreja, tá? Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, que você possa estar vindo abençoar todos.
Pai, venho pedir especialmente pelo dia de hoje, que o Senhor possa estar dando sabedoria para cada um que está aqui, meu Pai, e pelos que não puderam vir, Senhor. Abençoa a todos, dê coragem, dê sabedoria, dê persistência para que eles nunca desistam dos seus objetivos, Senhor. O Senhor sabe o que acontece na vida de cada um, Pai. Então, dê força, dê coragem, dê tudo de bom para eles, meu Pai. Agradeço pela vida dos pastores, das mulheres deles. Abençoe eles cada dia mais, meu Pai. Abençoa os jovens que estarão aqui ministrando, assim como eu. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oi, igreja, bom dia. Eu queria pedir que os irmãos pudessem se levantar para a gente poder louvar e que, como a música diz, que o Espírito Santo possa encher a nossa vida. De tom, irmãos. Vamos lá, um tom mais agradável para a gente cantar. Todos juntos, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos e adore o Senhor neste dia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas
aplauda ao Senhor neste dia. Amém. Pode se assentar, querido. Bom dia, igreja. Hoje vamos começar fazendo dois anúncios. E a primeira vai ser sobre a caixa d'água. Isso, obrigado, irmão. Primeiro a gente vai fazer a campanha da caixa d'água, que a gente ainda está precisando contribuir. E, por favor, continue ajudando a gente para a caixa d'água conseguir arrumar. E é só isso que eu peço por enquanto. Já o segundo anúncio, a gente vai ter o culto dos jovens, que vai ser às 20 horas, dia 14 de abril, na rua Greco, 30 Chácara Mafalda. E eu vou ler agora uma palavra que fala sobre temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 128, do verso 1 ao 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É uma palavra que eu fico bastante empolgado de ver, porque através dos caminhos que, se você seguir do Senhor, você será abençoado, e nisso você só vai se dar bem na vida. Então, é algo bastante motivacional e que traz também bastante recompensa nos nossos pensamentos. Agora falta só a questão do dízimo, e a gente vai fazer uma oração antes de começar. Então, fechem os olhos, por favor. E oremos. Senhor, meu Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoa o dízimo e as ofertas que os irmãos trarão para nós, Pai. E que o nosso culto seja maravilhoso e que a igreja consiga sempre ajudar a gente e demonstrar cada vez mais o Teu amor a Ti, Pai. É só isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a igreja a se levantar, e nós vamos ter também as intercessoras com os pedidos. Se você quiser depositar aqui na frente seu pedido de oração, nós durante as semanas oramos por cada necessidade, tá bom? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar.
Então, venha Deus, venha Deus, e enche este lugar, enche este lugar, teu poder, teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Se você puder, levante as suas mãos e dê glórias ao Senhor. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu poder. Pra sempre, amém. Então vem-me. Levante sua voz, igreja. É o teu altar. Quero ouvir dos céus tua glória contemplar. Oremos, Senhor. Pai, eu peço pela Tua presença aqui, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais, Senhor. Pai, abençoa-nos, dai-nos glória, Pai. Que demos glória ao Senhor todos os dias, Pai. Para que toda vez que dermos glória, o Senhor nos abençoe cada dia mais. Sejamos corajosos, te damos honra e te damos glória. E Teu é o poder, Senhor. Pai, agradeço cada dia mais pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. Agradeço pela vida do pastor que pode estar aqui todo domingo, todos os dias, nos dando um amparo, Senhor. Agradeço muito pela vida dele, meu Senhor. Pai, peço pelos pedidos de cada um, que o Senhor possa estar abençoando. Só o Senhor sabe o que passa dentro de cada coração, meu Deus. O Senhor sabe cada pedido, cada agradecimento, cada honra que nos damos. Então, Pai, agradeço cada dia mais pela nossa vida. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor bem forte mais uma vez. Obrigado, adolescentes. Que bênção, não é verdade, queridos? Que bênção vê-los na casa do Senhor, servindo a Deus, né? A gente sabe que as faixas etárias, assim como todos nós, somos tão atacados pelo inimigo, e alegra o meu coração de vê-los trabalhando na casa do Senhor. Isso aqui é só um pouquinho daquilo que eles fazem, mas muitos deles, jovens, estão sempre aí nas dependências da igreja. O Jô tem ensaiado a banda dos adolescentes de sábado. E quer reforçar o aviso, Jô? A gente vai fazer um teste hoje, no domingo às 15h30 agora, os ensaios, tá? A gente vai fazer um ensaio intensivo semanal. E já expandindo, não é só dos adolescentes. Agora já temos os adolescentes que viraram jovens, mas os jovens que estão ingressando. Então, virou uma banda jovem.
Legal, vamos aplaudir ao Senhor, porque isso alegra o nosso coração, né? E olha só o desafio, né? Eles vão ensaiar, eu não sei como os pais vão fazer, a gente estava até conversando ontem, o ensaio vai ser 3h30 da tarde, né? No domingo. Mas, irmãos, eu me lembro... Vamos testar. Oi, João? Vamos testar. Vai testar, não é nada definitivo, né? Não, falar essa palavra, né? Então é uma experiência, tá bom? Para ver como vai ser. Mas quando eu estava conversando com o João ontem, eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, me converti aqui, os irmãos, né, mais de tempo de casa sabem da minha história, e eu me lembro que nós tínhamos domingo de manhã culto, escola bíblica, aí nós tínhamos ensaio do coral, 2h30 da tarde, não é isso, irmãos? Quem era dessa época? Olha lá, tem alguns irmãos aí que reforçam o que eu estou falando. Aí 2h30 da tarde a gente estava aqui ensaiando, voltava para casa, 5h30, não é isso? Tinha, antigamente chamava departamentos, né? Tinha departamento feminino, tinha embaixadores do rei. Então 5h30 nós tínhamos que estar aqui. Depois tinha o culto, então era o dia inteiro na igreja. Mas glórias a Deus por isso, porque melhor é estar na casa de Deus do que qualquer outro lugar, não é? O salmista já disse isso. Vale mais um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, parabéns, jovens, adolescentes, a banda aí que está sendo formada. Eu já falei com o Alexandre Chaloc, né? Então, reforçando, de segunda-feira nós também temos aula de música, piano, teclado, bateria. Olha lá o Fê, ó. Tá vendo o Fê lá, meu filho? Então ele está fazendo bateria, tá bom? Então orgulho do pai aí, né? Mas a Lili também ainda tem 7 anos, mas com certeza já está falado aí, né? O interesse dela. Então incentive, queridos, incentive, porque a gente se alegra muito, né? Estou falando aqui como pai, mas eu acho que como igreja, nós também nos alegramos de ver essa juventude na casa de Deus, não é verdade, irmãos? Então, o meu pedido aqui, eu reforço, continue orando, tá bom? Para essas faixas etárias. Aproveitando, nós vamos chamar as crianças, vamos orar por elas, a gente tem esse costume, então vem aqui, crianças, vamos orar, porque agora elas vão ter o trabalho, né, do Ministério Infantil, e nós vamos então orar pela vida delas e pedir que as bênçãos do Senhor estejam com elas ali, que vão aprender também a palavra de Deus. Hoje nós temos visitantes aqui, né? Antônia, é isso? Alexia e Júlia, é isso? Tá bom. Antônia, Alexia e Júlia. Tá bom, Deus abençoe vocês. A mamãe dela está aqui com a gente, a Alessandra. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Que Deus te abençoe com toda a família. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, por essa família que está nos visitando. Sejam bem-vindos, tá bom? Aí vocês vão receber um convitinho, tá? Para preencher. E aí a gente entrar em contato. Aproveitando esse momento, tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Faz um sinal assim para a gente conhecer. Opa, nós temos um jovem ali. Seja bem-vindo, jovem. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Oi, irmã Vera. Pode... Seu neto, olha, a irmã Vera começou a frequentar ontem a nossa igreja, já trouxe um visitante. Vamos aplaudir ao Senhor, né? Que bênção. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? É muito especial ter vocês aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, estenda suas mãos, queridos. Vamos orar pela vida das crianças. Pai, em nome de Jesus, queremos nos alegrar pela vida das crianças que estão aqui à frente. Que o Senhor abençoe a vida delas. Que o Senhor agora, nesse momento em que elas vão participar do culto infantil, que seja um momento especial para cada uma delas. Que a lição que for ensinada, a semente que for plantada no coraçãozinho delas, possa dar frutos em suas vidas,
Protege elas, Pai, de todo mal, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantas famílias têm lutado para não entrar nas ciladas de Satanás. E nós, como igreja, levantamos esta oração para que o Senhor proteja os nossos filhos, netos, aquelas crianças que nos cercam, Pai, e inclusive as crianças da nossa igreja. Toma elas nas tuas mãos, protegendo e guardando de todo mal. Abençoa os voluntários do Ministério Infantil, que o Senhor capacite eles, ó Deus, na obra do Senhor, que eles sejam um instrumento nas tuas mãos. Incluímos também, Pai, nesta oração, as faixas etárias da nossa igreja, os adolescentes hoje que tiveram esta oportunidade, os jovens, ó Deus, com seus trabalhos. Colocamos eles em tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor também fortaleça os seus corações, para que eles possam continuar firmes no caminho do Senhor. Abençoa assim toda a tua igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, crianças. Vão lá. Daqui a pouquinho vocês veem a mamãe de novo, tá bom? Amém, queridos. Nós temos só o reforço de alguns avisos. O primeiro deles é falando, nós temos aí na projeção, pessoal. Está aqui já? Não, que às vezes aparece ali. Falando sobre... Cadê? Põe aí, gente. Senão não vai. Não está rodando aí o negócio? Tá bom, então vou falar aqui. O jejum dessa semana, o jejum dessa semana, meus queridos, é doces e sobremesas. Ai, ai, ai. Doces e sobremesas, tá bom? Então, tem sido um desafio, hein? Tem sido um desafio que eu vou falar para os irmãos, até o pastor às vezes. Meus queridos, então assim, nós estamos, né, nesta campanha que a gente, né, tem incentivado a igreja nesses 40 dias de jejum e oração, tá bom? Então vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar de fazer esse jejum, queridos, tá? Porque é extremamente importante, tá bom? Vamos nos lembrar, porque é um desafio pessoal e espiritual, né? Que nós temos aí diante do Senhor, tá? Então, essa semana, doces e sobremesas é aquilo que a gente vai tirar essa semana. Eu estou vendo o Mauro ali, ó, com a mão na testa, apoiado ali na porta, né? Falando assim, oh, meu Deus... Será que eu vou conseguir, né, Mauro? Você que parece uma formigona, né? Que gosta de um doce, aquela coisa toda. Então, é um desafio, né? Então, vai colocando sua vida nas mãos de Deus, vai consagrando, tá bom? Para Deus, assim, nos abençoar. Tá ok, queridos? Não, suco não. Suco... Já estavam preocupados, né? Quando chegar esse dia... é assim, porque senão a gente tem que tirar o refrigerante, né? Então, a gente já fez, né, de refrigerante e sucos, né? Algo desse tipo aí, algumas semanas atrás. Então, o refrigerante tá liberado. Frutas também está liberado, tá bom? Quando a gente fala de doces, de repente aquele mousse, aquele pudim, né? É um manjar que você faz, paçoquinha, um chocolate, tá bom? Essas coisas que você belisca durante a semana ou depois do almoço, às vezes, né? Eu tenho costume lá em casa, a gente sempre dá uma beliscada em alguma coisa, né? Mas, enfim, esses tipos de doces, tá bom? Então, mais suco, refrigerante, frutas, tá liberado, tá bom, queridos? Então, oi? Não, sorvetinho não. Sorvetinho é considerado sobremesa, né? E nesse calor, né, a gente tal. Mas você sabe, irmã, que foi até essa semana. A gente tem um lugar que a gente compra sorvete, que tá calor, né?
Então a gente compra lá em 10, 15 sorvete de palito e deixa lá no congelador para a gente ir tomando durante a semana. Aí eu pensei assim, Júlio, vamos passar lá para comprar um sorvete, mas aí eu lembrei do jejum. Essa semana nós vamos ficar sem sorvete. Aí a gente não passou lá e não comprou, né? Mas, entende, queridos? Então, oi? Não, bolo é doces. A irmã Fátima está aqui hoje? Não. A irmã Fátima pode vender, mas não pode comer. Que ela faz bolo, né? Tá bom, queridos? Então é essa. Mas olha, o mais importante, entenda bem. Qual é a ideia do jejum e da oração? De nós separarmos um tempo para Deus. Eu sei que você já faz isso, mas constantemente na nossa igreja nós temos novos membros que às vezes não está acostumado, né? Então a gente sempre vai colocando durante o ano esse propósito de jejum e oração, né? Os irmãos sabem que desde quando eu assumi a igreja, a gente já tem esse hábito, né? Uma vez a gente faz de 21 dias, outra vez a gente faz um mês, teve uma época que a gente fez um dia por mês jejum e oração, enfim, cada época a gente faz um tipo de jejum e oração. Isso é mais para despertar a igreja de que nós precisamos separar a nossa vida para Deus, irmãos, né? E, inclusive, a palavra dessa manhã está relacionada a isso. Então, nós precisamos dedicar um tempo, ou é de manhã, ou é meio-dia, ou é à tarde, ou é à noite, o seu tempo, você precisa ter essa consciência de separar. Olha, agora eu vou orar mais a Deus, agora eu vou ler a palavra, eu vou consagrar a minha vida, eu vou orar pelos pedidos de oração, eu vou orar pela minha igreja. Então você, nesse período, você consagra, você tem esse tempo de dedicação a Deus, tá bom? Tem épocas que a gente faz de uma refeição por dia, a gente sabe que nem todo mundo pode fazer isso, porque às vezes toma remédio, não pode ficar muito tempo sem comer por causa da hipoglicemia. Então, assim, a questão maior é o princípio, tá bom? Então, a gente aqui dá um direcionamento, mas também entende que temos que ter essa flexibilidade, né? Então, às vezes, pastor, eu não posso ficar sem comer. Mas faça, então, alguma coisa, em algum período, que vai te levar os seus pensamentos a Deus, as coisas do Senhor, tá bom? Então, o essencial aqui do ensino, dessa prática, é o princípio do jejum, da oração, alinhado com a leitura da palavra de Deus, tá bom? Os irmãos sabem que eu gosto nessas ocasiões, de lembrar que Jesus mesmo disse, certa vez, para os discípulos, que esta casta de demônios, eu reforço sempre esse versículo, não sai sem jejum e oração. Porque alguns lugares e algumas pessoas entendem que o jejum era só no Antigo Testamento, né? Se fosse assim, Jesus não... E eu cito Jesus mesmo, que é o nosso mestre. A gente está nessa campanha 40 dias no livro de Mateus, falando só sobre Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre. Nós ouvimos palavras não de homens, mas dele. E está escrito que ele mesmo disse para os discípulos, essa casta de demônios não sai sem jejum e oração. Tem coisa na sua vida, volto a lembrar, que vai só sair, você só vai superar realmente consagrando a sua vida, tendo esse passo, subindo esse degrau através do jejum e da oração. Tá bom, queridos? O aviso que eu queria dar, eu vi aí, vocês projetaram, é da Páscoa. Já queria avisar os irmãos, né? Porque já faltam 2 semanas. Nós temos todo ano, né, o culto da Páscoa e alinhamos com a equipe da cozinha, tá bom? O nosso dia a dia aqui, no dia 9, né, 9/4, então nós vamos ter café da manhã, geral para a igreja, 8h30, tá bom? Então todos são convidados, às vezes a gente faz aqui no estacionamento, né, às vezes lá no salão social, depende muito do sol esse ano, vamos ver aí o que os irmãos vão planejar, mas é um tempo muito gostoso de comunhão, então quero incentivar a igreja a estar aqui, no domingo de Páscoa, às 8h30, para esse café juntos.
de confraternização. 10 horas nós vamos ter o culto da ressurreição, tá bom? Lembrando do sacrifício de Jesus, da sua morte, tá bom? E à noite, às 18h30, nós vamos ter coral, né? Eles vão cantar algumas músicas da Páscoa e a ceia do Senhor também. Lembrando que a ceia, nós temos o costume de fazer de manhã e à noite, tá bom? Então, você escolha aí o horário que você quer participar. Neste dia, eu incentivo a igreja a estar nos 2 cultos, né? Com certeza será um culto muito abençoado, né? Nós teremos o café da manhã, vamos ter a ceia do Senhor e à noite vamos ter músicas do coral. Então faça uma forcinha, venha de manhã e à noite. Eu sei que alguns recebem familiares ou vai comer na casa de alguém, né? Nós temos muitas mães aqui que preparam aquele almoço, mas se você puder, esteja nos 2 cultos para nós glorificarmos e adorarmos o nome de Deus. Amém, queridos? Um minutinho, eu quero orar com vocês. Feche novamente seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos, e queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos na Sua casa. Mencionamos algumas das nossas programações como igreja, colocamos nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado este privilégio de Te servir e que a Tua igreja continue em movimento, trabalhando, servindo ao Senhor. E também nós pedimos por esta campanha que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes neste propósito, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e que o Senhor continue conduzindo o nosso coração para que possamos escutar sempre a Tua voz. E agora também que vamos meditar na palavra do Senhor, que seja um tempo especial onde o Teu Espírito Santo vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós, como foi falado, estamos aí no Evangelho de Mateus. Incentivo os irmãos a estarem lendo. Eu sei que nós temos aí a leitura da Bíblia por um ano, todo dia 4 capítulos da Bíblia. Mas se você tiver um tempinho a mais, leia o livro de Mateus, tá bom? Que nós estamos aí alinhados nesta campanha. O versículo que eu quero relembrar está no capítulo 7, verso 24, tá bom? Que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha para cá, depois a gente vai lá para o capítulo 19 e 20, tá bom? Esses vão ser os textos desta manhã, mas eu queria relembrar que nós, como cristãos, estamos seguindo os passos de Jesus, tá bom? Eu sou falho, você falha, as pessoas ao nosso redor falham, mas Jesus, como diz a palavra, Ele nunca pecou. E Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é para Ele, na nossa vida cristã, que devemos seguir. Ele é a nossa referência. Nessa terra, nós podemos ter pessoas que a gente admira. Olha como essa pessoa é de oração. Olha que mulher usada por Deus. Olha que irmão, né, que vive na obra. Enfim, a gente pode admirar, não idolatrar. A gente pode admirar pessoas, porém a nossa referência maior tem que ser Jesus. Se alguém nessa terra começar a ser maior que Jesus, incluindo seu marido, sua esposa, seus filhos, o pastor, você tem que colocar de lado e colocar Jesus no centro. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso maior exemplo de vida que nós também devemos seguir. E a gente viu isso, né? A vida, o propósito de Jesus. Nós vimos que Jesus teve um chamado e nós também temos. Nós vemos como Jesus, Ele viveu o discipulado ali com os seus discípulos e nós também temos que discipular outras pessoas. Esta é a missão da igreja, discipular pessoas. Nós vimos o ministério de Jesus, né, na sua caminhada, ministério profético. E hoje nós vamos ver a mordomia da vida cristã. O que é
mordomia? Eu acho que você já viu isso na escola bíblica, mas sempre é bom reforçar. Palavra, o significado, para você entender. No hebraico, significa governar. De forma simples aqui, senão a gente esquece, né? Se falar uma frase inteira, perguntar daqui 20 minutos, a gente não lembra. Então, mordomia, no Antigo Testamento, o significado significa governar. Então, se a gente está falando sobre mordomia da vida cristã, você, nós precisamos governar a nossa vida cristã. Pastor, mas não é Deus que governa a minha vida? Sim, mas é você também que tem que dar os seus passos. Governar é nesse sentido. Por exemplo, uma ilustração, quando quebra um cano lá na sua casa, você tem que tomar as atitudes certas, né? De repente, você não sabe como resolver. Alguns podem até assim, Senhor, me dá sabedoria e estratégia para eu resolver esse encanamento. Certo? A gente ora por tudo, né, irmãos? Amém, igreja? Deus, me dá sabedoria, porque eu não sei resolver, não conheço ninguém. Mas também se você ficar de braço cruzado, vai continuar descendo água, vai inundar a sua casa. No mês que vem, vai vir uma conta muito alta da Sabesp. Ok, irmãos? Então, você tem que administrar isso. Você tem que governar essa situação. Agora, no Novo Testamento, a palavra, ela diz justamente isso, que é administrador. Então, alinhando essas duas palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o que é que você precisa fazer com a sua vida cristã? Governar, administrar. Porque existe um perigo muito oculto nisso. Se a gente não governar a nossa vida, outros vão governar por você. E quando eu falo governar, outros vão influenciar a sua vida. E a gente está cheio de coisa desse tipo. Ontem, né, tivemos um culto, vou falar também do evangelismo daqui a pouco, mas ontem nós tivemos um culto muito abençoado dos casais, né, onde o Ricardo e a Fernanda trouxeram uma palavra sobre essa questão, status e realidade. Muita gente, né, posta foto, sabe, como se tudo tivesse bem, mas por trás da imagem, por trás das câmeras, pode estar totalmente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia existem aqueles tal de influencers, né? Vocês sabem, vocês estão conectados aí, né? Nós temos muita gente que são influencers, até digitais. As pessoas hoje estão tendo acesso, né, às redes sociais que nem sabem como é que aquela pessoa vive. E elas estão absorvendo ensinos de pessoas que talvez estão vivendo uma vida promíscua e longe de Deus. Eu tenho visto, não sei se os irmãos têm visto isso, mas o que tem acontecido de escândalo no meio evangélico está terrível. Cantores, gospel, que você investe o seu dinheiro, você compra, né? Nem sei se hoje é CD, faz tempo, nem lembro quando eu comprei CD a última vez. Mas você ouve, você traz aquela música para a tua casa. Às vezes, a gente até canta na igreja sem saber. É claro que depois que a gente sabe, tem que cortar isso, né? Mas sem saber e que depois se revela. Né? Aí vocês sabem. Sai do armário. Uma vida longe de Deus, que não tem intimidade com o Senhor. Então, às vezes, as pessoas estão recebendo influência na sua própria vida e estão perdendo o governo disso. Quando eu falei para a gente, como igreja, orar pelas crianças, adolescentes, jovens, e juniores e assim por diante, porque, queridos, esta geração, e nós também, estamos conectados a isso, ó. E, com certeza, eles estão ali num clique para um pecado, né? Para prostituição, para pornografia, há uma série de coisas, para ensino, né, errado. Hoje existem filmes, desenhos,
de empresas gigantes aí lá dos Estados Unidos que já estão, né, trabalhando aí uma linha homossexual, né? Enfim, então a gente como igreja precisa governar a nossa vida, senão alguém vai governar, senão alguém vai influenciar, né? Então, quando eu estou falando isso para os irmãos, é que eu e você precisa sair daqui esta manhã com esta convicção. Deus, claro, né? Mas eu vou administrar a minha vida. Eu vou governar a minha vida, principalmente espiritual, né? Então, aqui a gente vai ver alguns textos no Evangelho de Mateus. Agora, vamos lá para o capítulo 19. A gente vai ler o verso 17 e 18. A gente está pegando só alguns versículos, né? Por causa do nosso tempo. Mateus, capítulo 19, verso 17, 18. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E aí a gente continua no 19. Honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Só até aí tá bom, porque a gente tem outros textos para ler e por causa do nosso tempo. Os irmãos sabem, mas só lembrando que esse contexto é aquela conversa que Jesus teve com um homem rico, né? Um jovem rico, olha aí. Né? A Bíblia, pelo menos no meu título aqui, é o jovem rico. E que teve aquela pergunta: Senhor, Jesus, o que é preciso para herdar a vida eterna? E aí Jesus dá aquele espaço: olha, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode fazer coisas erradas, né, e tal. E aí, né, mas eu tenho feito tudo isso, Senhor. Poxa, que bom, legal, ótimo. Vende o que você tem e me segue. Então a gente vê aqui nesse texto, né, na sequência dele, que ficou por aí. Então, a gente precisa, na nossa vida cristã, irmãos, fazer o quê? Primeira coisa, nós precisamos mostrar aonde está a nossa prioridade. Você tem que administrar, você precisa reorganizar a sua vida e viver ela de forma que demonstre aonde está a sua prioridade. Voltando a essas questões do dia a dia, há pessoas que assistem, às vezes, parece até uma coisa assim: pastor, você já falou sobre isso, mas, queridos, por mais que a gente fale, mais a humanidade está indo para esse declínio. Quanto tempo as pessoas passam em frente de uma série de Netflix? Por cima, eu vi um vídeo, um rapaz estava falando mais ou menos isso, que quando as pessoas elas assistem determinada quantidade de séries, elas poderiam ler a Bíblia até em 4 vezes no ano. E a gente, como igreja, está falando para ler uma vez. Vocês entendem como é desafiador? Não estou falando, então vou deixar de ver Netflix quando eu quiser relaxar, descansar, distrair a cabeça. Não estou falando para você não fazer isso. Não ir num cinema, né, ter um momento de lazer. Não é isso. Mas a gente precisa, irmãos, definir qual é a nossa prioridade na vida cristã. Porque quando alguma coisa começa a ser maior do que as coisas de Deus, você está demonstrando: olha, é isso que eu quero que seja mais importante na minha vida. Esse exemplo. Se você assiste mais Netflix e não pega na Bíblia, então você está dizendo: olha, o Netflix é mais importante para mim. Estou falando não pega, tá?
Mas eu sei que você pega. Inclusive, você está com ela aí na mão. Entendem, queridos, que de acordo com o seu dia a dia, o seu cotidiano, você vai declarar, olha, isso é mais prioridade para mim. Esse jovem aqui, esse rapaz, para ele, a prioridade era o dinheiro, né? Está claro isso. Porque ele não quis abrir mão disso. Não sei qual era a quantidade que ele tinha, mas na minha Bíblia diz que ele era rico. Então, talvez não era uma quantidade pouca. Talvez seria um desafio para ele. Mas escute uma coisa que eu vou te dizer. Na nossa vida cristã, o que não é desafio? Porque se não for desafio, não é vida cristã. Foi Jesus mesmo que disse que nós deveríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, quer dizer, é fácil? Não. A gente tem que abrir mão alguma coisa dessa terra. A Bíblia declara, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, quando a gente fala sobre a mordomia cristã, você na sua caminhada, no seu dia a dia, você precisa revelar quem é o dono do teu coração. Quem é o centro da sua vida. Ah, pastor, olha, né, nesse caso aqui do jovem rico, não, o dinheiro era o senhor dele. O dinheiro era o dono da sua vida. Tanto é que ele não conseguiu abrir mão e seguir Jesus. Então, tudo aquilo, vamos pegar esse exemplo, tudo aquilo que evita você de seguir mais Jesus, isso está se tornando um Deus na sua vida. Sem falar em idolatria e por assim diante. Ontem eu estava falando com o irmão ali no encontro de casais, né, na oportunidade ali, conversando, e justamente vamos falar sobre isso. O dinheiro tem sido um Deus na vida das pessoas. A palavra do Senhor já afirma que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Os irmãos sabem disso, já viram reportagem, às vezes pessoas de família se matando por causa de herança. Pessoas que se amavam, mas depois viram inimigas, irmãos, por causa de dinheiro, né? Então, aqui nesse caso, quando as coisas, e aí você aplica outras coisas também, né? Quando alguma coisa começa a ser maior do que as coisas de Deus, quando a sua prioridade começa a ser mais outras, eu falo coisas porque aí cada um tem que aplicar na sua realidade, né? Não dá para mim falar aqui detalhes. Então, quando algumas coisas começam a ser prioridade na sua vida, mais do que as coisas de Deus, então alguma coisa precisa ser reajustada. Porque mordomia é isso. Deus nos deu essa vida. E é única. Diferente como outras doutrinas de outras religiões que ensinam que você volta em outra vida, isso não existe. A palavra de Deus fala que depois da morte vem o juízo. E eu acredito na Bíblia. Então não tem segunda vez, segunda chance, né? Outra vida, melhor ou pior, karma, isso não existe. Então esta única vida que Deus nos deu, nós temos que saber administrá-la. E pensar, o que está sendo prioridade para mim? Será que eu estou lendo a palavra como deveria? Eu falo muito, irmãos, sobre palavra, oração, jejum, essas coisas. Vir na igreja parece assim, né, que é coisa boba, mas não é. Porque tem muitos cristãos, não estou falando que se batizaram agora não, que ainda estão sendo discipulados, mas às vezes tem muitos cristãos que só pegam a Bíblia quando vêm na igreja. Quando vem na igreja. Eu acho que eu já falei aqui, mas só para descontrair um pouquinho, aquela velha ilustração, né, que o pastor, não eu, é uma ilustração, que um pastor foi visitar uma irmã um dia na casa dela, foi fazer uma visita, orou por ela, tal, aquela coisa toda, e foi embora.
Chegando em casa, o pastor, né, esqueceu o óculos dele na casa daquela irmã. E passou uma semana, aquela coisa passou, mas aonde eu pus meu óculos? E aí ele se lembrou que na segunda-feira ele fez uma visita lá para aquela irmã. Irmã, eu não sei, me ajuda, talvez eu esqueci meu óculos na sua casa, dá uma olhada quando você puder. E aí na sexta-feira a mulher liga para o pastor e diz: pastor, achei seu óculos. Ô irmã, que bênção. Então, né, tirou essa preocupação do meu coração. Aonde estava, irmã? Estava dentro da minha Bíblia. Alguns não entenderam, né? É que a gente fica assim, não sei se eu rio ou se eu choro da situação. A mulher não abria a Bíblia. Aí vem uns espertinhos, eu conheço minha igreja, né? Aí vem uns espertinhos, não, pastor, mas ela tinha a Bíblia no celular. Mas entende, irmãos, aqui é só o princípio, né? Só uma ilustração, que cristãos hoje acham que não precisa fazer jejum, e eu já preguei sobre isso, não faz muito tempo. É bom reforçar, porque uma vez eu li um artigo que a gente esquece as coisas depois de 20 minutos. Né? Então você não está com um problema, não, é que o ser humano é assim. Esses dias eu preguei que uma mulher, ela andava encurvada por causa de um demônio. De um demônio. Aquela mulher, ela vivia doente por causa de um demônio. E tem gente achando que não existe ataques malignos. Então, leia o Salmo 91. Leia o que Paulo disse lá em Efésios. Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Influências malignas. Eu e você estamos sendo bombardeados, meus irmãos, a semana inteira, o dia inteiro, contra os ataques de Satanás, ciladas que ele prepara. Então, quando a gente fala, olha, irmão, faça o básico que na verdade é raiz, é profundo, não é o crente Nutella, mas é o crente raiz. Ler a Bíblia, orar, jejuar, estar na igreja, servir a Deus, isso é básico na vida de um cristão. Mas acredite, entre esses 5 elementos, muitas pessoas não praticam. Então, qual é a prioridade delas? A minha prioridade é estar na igreja ou é estar em outro lugar? Os irmãos sabem disso, eu já preguei aqui algo, né, nesse sentido, que hoje em dia existem os desigrejados. Eu amo a Deus, eu sou de Deus, mas não vou na igreja. Que história é essa? Diabólica. Mentira de Satanás. Porque se fosse assim, a igreja, lá no livro de Atos, não se reunia. E diz a palavra no capítulo 2, né, que eles se reuniam nas casas e no templo. Paulo mesmo disse isso. Olha, não deixai de ir na igreja e aquela coisa toda. Paulo disse isso. Puxa. Se Paulo disse, então a gente tem que dar um pouquinho de ouvido para ele, né? Porque a maioria das cartas do Novo Testamento foi escrito por esse homem. E tem, eu tenho minha comunhão com Deus. Eu fico assim, tem comunhão com Deus? Que comunhão é essa? Se é na igreja que a gente ora um por... Entendam bem a minha colocação, não dá para ficar explicando detalhes, né? A gente ora também em casa, a gente lê a Bíblia em casa, mas a gente precisa praticar o que a Bíblia diz. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você está em união com alguém na sua casa? Não, você está com seu marido, com a sua esposa. União aqui, ó. Alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos ao Sesc Itaquera? Alegrei-me quando me disseram, vamos no clube do Corinthians assistir o jogo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, na igreja, comunhão. É aqui que Deus derrama a sua bênção. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor?
Então, queridos, a mordomia da vida cristã é tudo isso. Vai revelar quem é que está administrando a sua vida. Quero orar com os irmãos nesta manhã. E aí a gente, de repente, para alguns, reforçar: Deus, Tu és o dono da minha vida, eu quero continuar assim. A minha prioridade é o Senhor, então eu quero continuar desse jeito. Para outros, a oração vai ser: Deus, o Senhor não tem sido a minha prioridade, mas nessa manhã eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero declarar, dizer nessa oração, reafirmar o meu compromisso que o Senhor é e deve ser a minha prioridade. Porque Jesus fez isso, irmãos. Jesus fez isso. A prioridade dele era Deus, era a sua missão. Ele administrou a sua vida de uma forma exemplar. E nós temos ele como exemplo. Então, veja a sua oração, né? O que Deus quer que você ore nessa manhã. Ou você peça para o Senhor: Deus, me ajuda a não me desviar o foco. Não quero perder essa prioridade que é o Senhor. Ou então: Deus, hoje eu quero voltar, né? Voltar para que o Senhor, as tuas coisas sejam prioridade. Falei que eu ia falar do evangelismo, agora eu lembrei. Ontem nós tivemos também de manhã o evangelismo lá no Museu do Ipiranga. Prioridades. Servir ao Senhor. Eu falei isso para o grupo, quando nós nos reunimos no final para orar. Eu falei assim: olha, eu sei que muitos aqui tinham um monte de coisa para fazer. Talvez coisas simples, mas que abriram mão. Talvez lavar uma roupa que acumulou da semana. Talvez ir no açougue, num supermercado. Não sei, né? Cada um tem um contexto. Mas abriram mão para estar lá evangelizando pessoas. E aí a gente aplica isso em várias coisas, né? Tivemos o projeto também à tarde, né? Pessoas, os voluntários, que abrem mão todo sábado para estar com estas crianças. Com as crianças que a igreja está tentando estratégias, estamos pensando com a diretoria, outros irmãos, de como trazê-las. Chegou o tempo, é a hora de trazer essas famílias para a igreja. Não podemos perder tempo. Tivemos o treinamento do Ministério Infantil, né, ou para quem quisesse estar aqui, também nesse período. Então, pessoas abriram mão das coisas. Pessoas precisaram dizer: não, as coisas de Deus é prioridade. Eu vou lá, vou fazer minha parte. Eu sei que muitos nem puderam estar aqui, né, ontem no dia cheio que tivemos, mas pense sobre isso nos próximos. Nas outras ocasiões que estão por vir, nas outras que estamos planejando. Simples. Pega pelo dia de hoje: olha, foi avisado da campanha. O que eu estou fazendo pela campanha da Caixa d'Água? Às vezes a gente gasta, já falei, não tenho vergonha de falar, às vezes a gente gasta R$100 num lanche que vai até nos engordar. Vai nos dar barriga, mas não olha para cá agora, tá? Gasta R$100, irmãos. Eu falo com muito amor isso, porque eu quero que a nossa igreja tenha o reino de Deus no coração. A gente às vezes gasta R$100 no lanche e não dá R$10 para a obra. Aonde está a sua prioridade? Gasta 500 conto, vou falar na linguagem jovem, num tênis, mas não traz R$2 para a obra. Vou trazer minha oferta. Entende, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Tem a célula dos jovens. Às vezes ficamos lá assistindo Netflix, mas não, né, para os jovens aí, não vai lá participar. Depois fica falando: não tem nada para o jovem. Tem sim. Não está viajando na maionese? Não é isso? Onde você estava? A cabecinha estava onde? Pensando
na paquera lá da escola. Entende, irmãos? Culto de Páscoa. O pastor avisou, mas hoje está tão sol. Se tivesse esse sol e você tivesse uma consulta no médico, você iria. Você não perderia por nada. Aí eu fico pensando, se hoje fosse o meu último culto, eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu não perco a consulta. Quando eu trabalhava secularmente, ai de mim se eu chegasse atrasado no trabalho. Ai de mim. Era um zoião assim, principalmente do meu chefe, dos meus colegas de trabalho, porque, tu não veio, no horário sobrou para mim, estou fazendo seu serviço. Aí, respeitando, né? Não é pessoal, mas tem gente que chega aqui na hora da mensagem. Esquece que o culto já começa lá em casa, né? Aqui é uma extensão. Tudo, a abertura, convocando a igreja para adorar a Deus, louvor. Mas tem gente que perde tudo isso. Tudo bem, né? Aí é pessoal de cada um, ele precisa administrar melhor isso. Levanta, sai, volta, tirando aqueles que têm que tomar remédio, né? Ou tem problema na bexiga, enfim, né? Não é uma generalização, irmãos, mas tem muita coisa que a gente poderia ajustar, né? Resolver isso. Que tipo de culto eu quero prestar a Deus se eu chego atrasado e não vejo a hora que acaba? Sabe que isso é para mim, né? Aí você conclua do jeito que você quiser. Sabe que isso diz para mim? Se a pessoa é assim na igreja, na frente de pessoas, como ela é na casa dela? Como ela vive essa espiritualidade? Então, pense isso, né? Renove o seu compromisso, ajuste, fala, Deus, eu preciso ajustar isso aí na minha vida. Enfim, qual é a sua prioridade? Administre, porque é isso que Deus quer. Feche seus olhos, vamos ficar de pé, melhor dizendo, e vamos falar com Deus. Ore do seu jeito, da sua maneira, e reveja quais têm sido as suas prioridades. Aquele jovem rico mostrou claramente qual era a prioridade dele. Ali é só um exemplo, o dinheiro, mas existem várias outras coisas que às vezes podemos deixar como prioridade e esquecer do reino de Deus. Se é o seu caso, peça perdão a Deus, renove seu compromisso com o Senhor nesta manhã. Mas se você está vivendo de forma diferente, você está firme, você tem essa consciência que a sua prioridade sempre foi e continua sendo as coisas de Deus, então continue administrando dessa forma. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por este culto, pela Tua palavra. Nós cremos que o Senhor colocou algo no nosso coração através desse ensino. E nos ajuda, Pai, a termos o reino de Deus como prioridade. Porque às vezes, Pai, nós somos distraídos com muitas coisas. Quantas coisas tiram o foco daquilo que são as coisas do Senhor na nossa vida. Mas nesta manhã, se alguém precisa reajustar, alinhar novamente a sua vida, o seu compromisso com o Senhor, com as coisas de Deus, que assim esteja fazendo. Se porventura alguém já está aí neste compromisso firme, não está abrindo mão das coisas do Senhor, então dá forças, ó Pai, para que continuemos firmes neste propósito, que até o final das nossas vidas o Senhor seja sempre a nossa prioridade, porque são essas coisas que nos levarão para o céu, são essas coisas que nos aproximam de Ti. Por isso, Pai, se porventura alguma coisa tem tirado o nosso foco,
tem nos distraído. Tira do nosso caminho, tira da nossa frente, Pai, e nos ajuda a permanecer na Tua presença. Dá-nos sabedoria para administrar as coisas do Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, para que a gente viva com excelência, que administre da melhor forma as coisas do Senhor em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos bem alto ao céu. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Lembrando, agora nós temos classe de adolescentes lá na classe, adultos aqui na igreja e a liderança lá comigo. Deus abençoe, um ótimo domingo.